Capítulo 12. A primeira lição. O cabelo esvoaçava. A brisa batia no rosto de Johnny e ele sentia um cheiro agradável de flores. Era um local tranquilo e fresco, bem cuidado, rico em detalhes com uma vista deslumbrante. Viam-se algumas montanhas ao fundo e parte da floresta de Menai. Assim que olhou para a construção, Johnny ficou boquiaberto ao ver o templo onde estava. Era todo branco com alguns detalhes dourados em sua arquitetura. Viam-se diversas pilastras de mármore e o chão limpo e brilhoso. Johnny, que ainda estava sentado, levantou-se e começou a caminhar na tentativa de encontrar o Cromos. Viu, então, uma porta grande de madeira com detalhes dourados. Estava entreaberta. Johnny aproximou-se e entrou no templo. Deparou-se com um grande salão. Ao fundo havia duas escadas que se encontravam no andar superior. E bem no centro delas havia um enorme relógio. Aproximando-se, ficou a admirar o relógio, que era bem estranho. Haviam 6 ponteiros. Junto aos números haviam alguns símbolos, os quais Johnny desconhecia. A base do relógio era ainda mais curiosa. Havia bolinhas como as de gude, mas eram prateadas. E se mexiam formando pequenas colunas. Quando as colunas atingiam certo ponto, elas se desmontavam e recomeçavam. Todos que vêm aqui ficam a admirar esse relógio, disse o homem de cabelos grisalhos que se aproximou. Como está se sentindo? Perguntou o homem. Estou bem. Um pouco enjoado, mas bem. Todos ficam enjoados nas primeiras vezes que fazem transmutação ou se teletransportam. Senhor Philae, o que exatamente é esse lugar? Perguntou Johnny. Esta é a minha casa. É meu templo. O senhor deve gostar muito desse lugar, é realmente lindo. Não me chame de senhor. Apesar de ter 327 anos, não aparento ser tão velho assim, não é mesmo? Na verdade, eu só envelheço e se saio de casa. Tudo graças a esse relógio aí. Particularmente, eu acho que foi minha melhor invenção. E como isso funciona? Acho que demorei uns 8 anos para desenvolver esse relógio. Nós, Cromos, somos muito bons com encantamentos de objetos. Esse relógio me deu muito trabalho, mas valeu a pena. Os ponteiros prateados marcam o tempo de Asterion e os dourados marcam o tempo aqui do templo. Como você pode ver, os ponteiros dourados quase não se mexem. Eles demoram cerca de 3 anos para dar uma volta completa. Ou seja, 3 anos equivalem a um dia em Asterion. O relógio transmite uma onda magnética em um raio de 1000 metros, que faz o tempo passar mais devagar. Ou melhor, quase não passa. Para falar a verdade, esse relógio já foi melhor. Mas com o tempo a magia foi ficando mais fraca. Preciso fazer uma manutenção nele qualquer hora. Disse o homem rindo ao final da frase. Nossa, então teremos tempo de sobra para treinar, né? Ah, sim, sem dúvida. Um bom treinamento deve levar uns 10 anos. E espero que esteja disposto. O quê? 10 anos? Replicou Johnny desesperado. Sim, não vou transformá-lo em um mago qualquer. Você será um Cromos, a raça mais formidável de magos que existe em Asterion. Claro que você vai começar aos poucos. Sua primeira tarefa será aprender a ter paciência. Deixar o tempo responder. Assim pode começar limpando o templo todos os dias às 5 da manhã. E espero que até às 7 esteja tudo pronto. Limpar o templo? Mas esse lugar é gigantesco. Até às 7? Sim. Vamos começar com a limpeza. Sabe, Johnny, meu mestre me ensinou que para ser um Cromos, precisamos primeiro ter nossa alma, nossa mente e o nosso corpo em harmonia. Os 3 devem estar em equilíbrio e limpos. E, claro, nada melhor do que uma boa limpeza para começar a aprender essa profissão. Qualquer tipo de limpeza é válido para deixar a mente limpa. Você começa amanhã. Mas não vai dar tempo de limpar tudo até às 7. Como você sabe? Você ainda nem começou? É só você olhar o tamanho desse lugar. Disse Johnny incrédulo. Amanhã você terá tempo para descobrir. Não vamos nos preocupar com isso agora. Venha, vou levá-lo até seus aposentos. Pelo menos uma boa cama será bom. Aqui também tem aqueles apreseiros? Apreseiros? Sim, eles são muito bons para dormir. Não, receio que aqui não temos esses apreseiros. Mas você vai gostar bastante da sua cama. Ao subir as escadas, seguiram para o lado direito, onde havia um corredor com diversas portas.
Eles entraram na primeira porta à esquerda, onde havia um quarto aconchegante e uma cama alta. De madeira? Essa cama é de madeira? Não tem colchão? Reclamou Johnny ao entrar no quarto. O desconforto faz com que possamos evoluir. Muitos procuram sua vida toda por conforto, sendo que o conforto só pode ser valorizado depois do aprendizado, depois da evolução. Sem o desconforto, nunca daremos valor ao que nos é dado pelo universo. Mas só por isso eu tenho que dormir em uma cama de madeira? Replicou Johnny ainda incrédulo. Você me dará razão um dia, disse Cromos. Está parecendo meu tio Colin. Ele sempre fala isso, lembrou-se Johnny. No armário você vai achar lençóis e cobertores. Aqui faz muito frio à noite. Que bom, pelo menos cobertores. Ali é o seu banheiro. Tome banho e se apronte para dormir. Amanhã começaremos às 4 da manhã. Você disse às 5. Eu disse que às 5 você começa a limpeza. O treinamento começa às 4 da manhã. Ah, inacreditável. Eu deveria ter me tornado um guerreiro, reclamou Johnny. A porta está aberta. Pode desistir a qualquer hora. Eu não faço questão nenhuma de treinar um menino ingrato. Além do mais, foi você quem quis tornar-se um Cromos. Ninguém falou que seria fácil. Eu apenas... Não estou colocando em discussão, já disse. Se quiser desistir, fique à vontade. Se quiser ficar assim, será, disse o mago ao fechar a porta do quarto. Ao bater a porta, Johnny via-se em um beco sem saída. Feliz por ter encontrado Cromos, mas apreensivo por perceber que a tarefa não será fácil. Do outro lado da porta estava Philae, sorrindo. O Cromos sentia-se feliz por ter encontrado o garoto. E sabia em seus sentidos que o garoto triunfaria. Não seria uma tarefa fácil para nenhum dos dois, mas ele se tornaria um Cromos. Na manhã seguinte, ouviu-se um barulho alto do relógio. Johnny não conseguia abrir os olhos. O som do relógio continuou. Johnny estava com frio, pois achara apenas um lençol e um cobertor no armário. E o frio ali era intenso durante a noite. Seu corpo estava dolorido. Era como se tivesse dormido no chão. Espreguiçou-se e se levantou. Abriu o armário para ver o que iria vestir e encontrou diversos trajes iguais. Todos pareciam mantos, eram leves e claros. Johnny saiu de seu quarto, desceu as escadas e encontrou Philae no salão principal. Ah, bom dia! Iniciou Johnny. Bom dia, Johnny. Como passou a noite? Um pouco desconfortável e com muito frio, mas não foi tão ruim assim. Ah, que bom. Logo você acostumará. Venha, quero lhe mostrar um lugar. Johnny o acompanhou até a porta principal do templo. Eles saíram e foram para a parte de trás do templo. Andaram um pouco, subiram algumas escadas de pedra no meio do jardim, chegando a uma parte mais alta do terreno. Seguiam até encontrar uma pedra redonda que mais parecia um banco. Do lado dessa pedra, havia mais duas menores, uma de cada lado. As pedras encontravam-se à beira de um vale, onde batia forte o vento e o frio da manhã. Ali, bem próximo, corria um filete de rio que descia para o vale. Havia algumas pedras no rio que faziam com que a água refletisse os leves sons da correnteza. Esse, Johnny, é o local onde começaremos todos os dias o seu treinamento. Aqui teremos tempo para encontrar nossa essência, nossa alma, a potencialidade pura da nossa vida. Como faremos isso? Perguntou Johnny. Comece com o silêncio, disse o Cromos enquanto se sentava na pedra maior. Johnny, seguindo, sentou-se na pedra à sua direita. Fique em uma posição confortável. Respire fundo. Sinta seu espírito e mantenha o silêncio em sua mente. Johnny não sabia por onde começar. Não sabia o que fazer nem como fazer. Então ficou olhando Philae, que estava sentado em meditação, com as mãos de um jeito diferente do que imaginava ser a meditação. Tinha as mãos juntas na altura do abdômen, em forma de uma chama de vela. Ele respirava tranquilo como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Seu rosto parecia feliz, e logo Johnny sentiu a energia do Cromos vibrar mais forte. Johnny tentou fazer o mesmo. Ficou em silêncio, em uma posição que lhe era agradável. Não sabia onde colocar as mãos.
As pernas cruzadas pareciam desconfortáveis. Logo que encontrou uma posição agradável, o pescoço começou a ficar desconfortável. Os pés começaram a formigar e o tempo parecia não passar. Abria e fechava os olhos a toda hora até que depois de bastante tempo relaxou. Procurou sintonizar-se com seu espírito. Propôs-se a realmente tentar fazer alguma coisa. Por fim, meditou. Durante algum tempo, sentiu-se calmo, tranquilo e muito mais leve. Sua mente ia longe às vezes e, quando percebia, tentava voltar ao silêncio da mente. Em certo momento, quando Johnny se desconcentrou, abriu os olhos e olhou para o lado. Philae flutuava. Ele estava bem próximo da pedra, mas não a encostava. Seu corpo emitia uma energia diferenciada. Havia uma luz dourada à sua volta. A luz variava por vezes, mas os tons eram de amarelo e laranja. Era forte e parecia queimar o mago. Sua roupa se juntava ao corpo emitindo a mesma luz. Johnny, então, voltou sua atenção à própria meditação. Fechou os olhos e se viu novamente em contato com seu espírito. Depois de algum tempo, quando já estava pegando o jeito da coisa, ouviu seu nome ao fundo. Ouviu uma voz chamando. Continuou concentrado e procurando saber de onde era a voz que o chamava. Johnny, então, ouviu mais alto e despertou. Philae estava ao seu lado, chamando. Parece que você conseguiu se concentrar um bocado, não? Sim. Agora no final eu fui bem longe, mas demorei muito para ficar em silêncio. E parecia que todas as partes do meu corpo queriam se mexer. Engraçado, sempre acho alguma coisa que me incomoda nos primeiros 5 minutos, mas logo depois passa. Respondeu Cromos. Você é incrível. Em um movimento, quando despertei e abri os olhos, seu corpo estava repleto de luz. E você flutuava. Como isso é possível? São anos de prática. Meu espírito fica em completa conexão com o universo. Assim, podemos alcançar qualquer tipo de estado físico, o que facilita nossa transmutação e concentração para a magia, explicou Philae. A meditação é a base da magia. Uma vez em completo estado de conexão, podemos alcançar poderes extraordinários. É somente disso que precisamos para chegarmos aos poderes da magia? Perguntou Johnny, intrigado. Não, a concentração é o que torna a magia poderosa. A meditação é a base da concentração, sendo assim, a base da magia. Não adianta eu lhe ensinar uma magia sendo que ela não terá poder. A primeira lição é a concentração e a limpeza da mente, do corpo e da alma. Só depois que treinaremos encantamentos e magias. Dedique-se à sua essência. Controle sua mente e liberte seu corpo. Isso vale muito mais do que leituras de livros que ensinam magias. Falando em limpeza, já é hora de você começar. Ótimo, por onde eu começo? Perguntou Johnny inesperadamente animado. Ótimo, pensei que você ia odiar a parte da limpeza. Vai ser chato, mas pelo menos eu tô vendo que a limpeza é essencial, né? Exatamente, então vamos. Johnny e Philae seguiram até a porta principal do templo. Philae mostrou a Johnny onde ficavam os materiais de limpeza e Johnny se preparou e começou a faxina. Philae lembrou o garoto que o café da manhã só seria servido uma vez que a limpeza estivesse feita. Johnny começou pela cozinha, seguiu para o salão principal e, por fim, para os cômodos do andar superior. Algumas das portas estavam trancadas e Johnny achou melhor nem entrar. Eram quase 7 horas quando Johnny terminou. O mago alegrou-se pela tarefa bem feita, apesar de saber que uma boa faxina levaria pelo menos umas 4 horas para ser realizada. Durante o resto do dia, Johnny e Philae trabalharam novamente a meditação e assim seguiram seus dias. Johnny começou a não entender mais nada. Era como se tudo dependesse apenas da limpeza e meditação. Estava começando a ficar entediante passar dias e dias nos mesmos exercícios. Johnny, por vezes, perguntava ao Cromos. Sr. Philae, por que estamos há tanto tempo praticando esses exercícios? O mago sempre respondia a mesma coisa. Paciência, Johnny, paciência. Depois de um tempo, Johnny deixou de questionar e continuou a praticar os exercícios. Deixou-se levar pela meditação e pela limpeza. Após algumas semanas, já se sentia mais disposto e muito mais leve. Philae mostrou a Johnny alguns livros, mas seu conteúdo não ensinava magia, como esperava o garoto. Ao invés disso,
ensinava como as energias fluíam no corpo humano. Certa vez, depois do jantar, enquanto comiam mais uma vez inúmeros vegetais, o mago disse a Johnny: "Amanhã seu dia será diferente. Você descerá ao vale e me trará água do rio. Só volte para o templo quando tiver conseguido encher esta garrafa de água", disse o mago enquanto formava uma garrafa com as mãos. Partículas cintilantes surgiram de sua mão e uma garrafa de vidro se materializava sobre a mesa de jantar. "A água deve ser trazida de um ponto do rio onde você sentir sua energia vital com mais força. Leve a garrafa, traga a garrafa. Será uma tarefa fácil para você." Johnny dormiu aquela noite. Tranquilo, ficou feliz de fazer algo diferente durante o dia. Quando ouviu o som do relógio, acordou, vestiu-se depressa e desceu as escadas. O mago estava esperando o garoto na beira da escada. Eles foram até os jardins em que sempre costumam meditar. "Esse é o caminho certo?" perguntou Johnny, apontando na direção do vale. "Sim, esse é o caminho. Vá e traga água." "Ok. Logo estarei de volta." "A propósito, esqueci de falar uma coisa." Lembrou-se o Cromos. "Você deve trazer a água na garrafa, mas não deve tocá-la. Deverá posicionar a garrafa na beira do rio. Uma vez posicionada, não deverá tocar nem na garrafa e nem na água. Esse é o momento de você aprender nossa magia." "Mas como farei isso?" perguntou Johnny. "Você saberá o que fazer. Não se preocupe." "Como? Eu não sei fazer nada. A única coisa que aprendi até agora foi meditar. Como é que você quer que eu faça magia sozinho?" "O que você aprendeu nesses dias, Johnny?" "A meditar e limpar horas", disse Johnny incrédulo. "O que aprendeu com a limpeza?" Antes de soltar um monte de palavras para rebater, Johnny parou e pensou. Pensou e por fim respondeu: "Sinto-me renovado depois das limpezas. Depois do trabalho sempre estou disposto e o dia rende muito." "Muito bem. E a meditação? O que aprendeu?" "Silêncio." Falou dessa vez sem pensar. "Silêncio?" perguntou o mago. "E o que você silenciou?" "Minha mente, meu corpo e minha alma." "Esse era o ponto onde eu queria chegar com você hoje, Johnny. Sua resposta foi perfeita. Você aprendeu o silêncio. Aquietou sua mente, seu corpo e sua alma. Quando encontramos esse silêncio total, entramos em uma consciência universal, onde tudo é equilíbrio." "O que você sentia quando estava em silêncio?" Agora Johnny pensara um pouco mais, e antes de responder qualquer bobagem, imaginou-se em meditação. Pensou nas montanhas e tardes de pleno silêncio. Assim, fechou os olhos e sentiu uma energia diferente em seu corpo. A energia que sempre sentira nos momentos de silêncio. Não havia reparado como era fácil sentir sua energia. Por fim, disse a Philae. "Energia", disse Johnny abrindo os olhos. "Sinto minha energia quando estou em silêncio." "Certo", exclamou Philae. "Você sente a energia, mas não é apenas a sua. Você sente a energia do mundo. A energia do universo que na realidade é apenas uma. Essa é a fonte do nosso poder. É daí que vem o poder da magia. O poder de um Cromos. Uma vez que sente essa energia, é capaz de controlá-la. São nessas micropartículas que trabalhamos a transmutação, a telepatia, os encantamentos e todas as magias imagináveis. Quando estiver no vale, lembre-se de usar a energia. Lembre-se de que a energia da água é a mesma da garrafa, a mesma do seu corpo, a mesma das plantas. Todas as energias são uma só. Se não souber o que fazer, use sua mente, use sua imaginação, use o silêncio. Sinta a energia e se sairá bem." "Mas como eu vou controlar tudo isso?" perguntou Johnny. "Essa é a parte que eu não posso ensinar. Cada um tem o seu jeito de assumir a magia. Cada um trabalha a energia da sua forma. Você encontrará o seu jeito. Vá e faça o que lhe pedir. E encontre seu jeito de dominar a energia do universo." "Mas alguma coisa você tem que me mostrar. O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Não tem nenhuma palavra mágica, movimento, uma varinha mágica, nada?" Cromos sorriu. "Existem diversos itens mágicos, mas não é com eles que devemos aprender magia, e sim de nós mesmos. Mas já que você falou, pegue isso.
disse o mago retirando do bolso de suas vestes um tipo de moeda. O que é isso? Esta é a moeda de Anikan. Se você reparar na borda, verá que existem algumas palavras escritas nela. Use-as para se concentrar sempre que fizer uma magia elemental. Quero dizer, sempre que sua magia tiver algum dos elementos da natureza. Ela ajuda para que a energia dos alimentos flua com mais facilidade. Ei, era disso que eu estava falando, disse Johnny um pouco mais feliz. Mas lembre-se, ela só vai dar uma ajudinha, não fará magia. Johnny não mais contestou o mago. Analisou a moeda e reparou nos dizeres escritos nela. Olhou para o vale, pegou a garrafa, respirou fundo e entrou na mata. Desceu o vale sem grandes dificuldades. Levou apenas algumas horas até que encontrou o rio. Ficou andando pela beira do rio até achar um lugar onde se sentisse bem. Até que chegou a um ponto onde a água corria devagar. A vegetação à beira do rio era densa e havia uma árvore de tronco robusto e grande onde Johnny parou. O garoto posicionou a garrafa próximo à beira e começou a pensar no que iria fazer. Certo, eu tô no rio. Ali está a garrafa e aqui tô eu. Como é que eu vou colocar água na garrafa? Johnny, então, pegou a moeda e começou a ler os dizeres minúsculos que ali estavam fixados. Parecia uma sequência de letras sem sentido, mas em alto e bom som, Johnny disse as palavras. Inai, Funkal, Shinklun, Anikan! O garoto apenas se sentia como bobo falando palavras que ele não sabia o significado. Por alguns minutos, Johnny ficou sentado procurando encontrar uma maneira de fazer a água se mexer e entrar na garrafa, até que desistiu de tantas tentativas em vão e começou a meditar. Por horas e horas, ficou em silêncio, até que se viu na floresta onde estava. Viu-se tocando as plantas e sentindo a energia universal pulsar em seu corpo. Johnny encarou o rio, sentiu o som da água, tocou o chão e viu pequenas partículas de água saindo do rio e indo para a garrafa. Depois que estava cheia, a garrafa se fechou com um lacre mágico. Mas Johnny continuou a visualizar as partículas de água. Decidiu, por fim, brincar com a água. Começou a criar pequenas esferas de água e fazia com que elas flutuassem em volta do seu corpo. Sentia a energia do rio e criava diversas formas com a água. Criou muralhas de água e ondas fortes. Tudo era perfeito. Tudo era energia. Johnny sentiu-se maravilhado até que descobriu exatamente o que fazer. Ao despertar da meditação, Johnny sentia-se energizado. Sentiu-se bem e feliz. Foi então até a beira do rio, pegou a moeda e mentalizou as palavras. Agachou-se, tocou o solo e sentiu suas mãos queimarem quando tocaram a terra. Viu seu corpo emitir ondas de luz. Havia uma luz vinda de suas mãos e da terra. Johnny então concentrou-se no rio e, como em seu devaneio, as águas começaram a emitir partículas. Johnny pensou, é como magia! Johnny ria e ria. Nunca havia se sentido tão bem em sua vida inteira. Sabia o que estava fazendo. Era como se soubesse tudo. Sentia-se feliz e satisfeito. Nada ali estava errado. Era tudo perfeito e gratificante. Era lindo. Ele sentia a magia. Sentia a energia. Sentia a água, o vento e principalmente a terra. Johnny sentia uma conexão muito forte com a terra. Inexplicável. E começou a brincar com a terra, da mesma forma que brincou com a água. Era tudo adorável e mágico. Tudo era incrível. As horas passaram como segundos e a luz do dia não mais raiava. A lua era forte e iluminava toda a floresta. Enfim, Johnny tomou o rumo de volta ao templo, onde encontrou o Cromos, já de pijamas. Ele contou tudo o que havia vivenciado com alegria.